Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 13 de maio de 2024. Vamos continuar com a nossa série aqui do livro Conspiração Gênesis 6. Vamos para a nona parte. O livro realmente, bom, é um livro grande, né? Então, tá recheado aqui. Se você não começou a acompanhar lá desde o primeiro, né? Então siga a ordem, tá bom? Para você acompanhar direitinho. Vale a pena, é um livro muito bacana. Antes da gente começar, tem uns recados, né? Primeiro, claro que vou começar com os meus quadrinhos, que eu sempre falo aqui. Se você ainda não leu, pessoal, você está perdendo tempo, né? Então, temos 7 roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos. Começando com o Lambo, que foi o último que eu lancei ano passado, né? Uma história para a família toda, para quem gosta de animal, de cachorro. É uma história incrível. Tem trilha sonora no Spotify, então você vai ouvindo as músicas enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme mesmo. Temos a trilogia do Aurora, pessoal, é muito legal, né? Você escrever alguma coisa e ver ela acontecendo, né? Porque essa semana passada aí teve uma tempestade solar e é o que eu literalmente escrevo aqui no quadrinho, falo sobre uma tempestade solar, né? Então, muita gente que já leu me mandando foto, né? Mandando fotos assim, né? Do que muitas imagens, né? E realmente, deixa eu pegar o caos aqui, que é a continuação, só para vocês verem como né, tá completamente inserido, né, no contexto assim. Então as pessoas me escrevendo. Então, se você ainda não leu, porque aqui eu falo tudo sobre, né, nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia cibernética, transhumanismo, escatologia, tá? É imperdível. Então, né, essa trilogia aqui é demais. Temos um outro dia, né, que é para... Eu abordo a questão de dependência química, de sexo, de doutrinação política, tudo que aflige os jovens nos dias de hoje, né? As armadilhas que tentam pegar. Então é uma história também que ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela. Quem lê sempre me escreve depois falando, poxa, me emocionou, me fez refletir. Então vale a pena demais. Tem também uma mensagem sobrenatural muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Quem curte, né, arte marcial, UFC, os filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, quem curtiu Cobra Kai, é esse universo. Tem trilha sonora também no Spotify. É uma história muito, muito legal, vale a pena demais também, né, ler sobre superar os seus limites, né, realmente é legal demais. E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, falando sobre a verdadeira fé, a falsa fé, sobre falsos profetas, sobre enfrentar o mal face a face e sobreviver. Então, pessoal, esse combo de 5 HQs, né, você pode tanto dar de presente quanto, né, comprar para você mesmo. É um material de primeira que é diretamente comigo que você adquire, não é nem pela Amazon, nem Mercado Livre, não. Eu tenho meu site que é felipefolgose.com. Os links vão estar aqui embaixo na caixa de descrição, tanto do meu site quanto do meu Instagram. Você pode mandar um direct lá no Instagram, eu respondo para você como você adquire, ou também pela página do Aurora HQ no Facebook, o link está aqui embaixo também. Então, independente da plataforma que você quiser, ou pelo site, ou pelas redes sociais, você fala diretamente comigo e eu explico como você recebe na sua casa com uma dedicatória, com autógrafo, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também, chega direitinho e vai ser um prazer falar com vocês. O que mais? A gente tem aqui embaixo o link da Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, que eu sempre mantenho, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas aproveitando, né, já que estamos falando disso, clica no sininho, né, se inscreva aí no canal, tá bom? E o que mais? A gente tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador do canal, quem gosta do canal. Se você gosta do canal, do trabalho que é feito aqui, quiser ser um colaborador, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que colabora lá no Subscribestar. Então, pessoal, vamos retomar aqui. Vamos aqui para o capítulo de Sodoma e Gomorra, né? Então, ele começa citando Gênesis 18, versículos 20 e 21, fala assim, então o Senhor disse, né?
né, o apelo contra Sodoma e Gomorra é tão grande, né, e tão severo, que eu descerei e eu verei o que eles têm feito, que o que eles têm feito é ruim, e o clamor tem chegado a mim, né, vamos dizer, o clamor contra as práticas, né, feitas em Sodoma e Gomorra. Então, o autor diz assim, olha, para mim é intrigante, né, como a primeira referência dos nefilins após o dilúvio começa na época de Abraão, né? Não é coincidência como os nefilins estão relacionados com Abraão e Sodoma, né? Abraão vivia na terra da promessa, né? Depois que ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Quando Deus chamou ele, também conhecida como Babilônia, né? Ur dos Caldeus, né? O antigo lar dos Sumérios. Isso é muito estranho. A primeira vez que Deus, né, vamos dizer, faz uma aliança eterna com Abraão para salvar a humanidade, os nefilins aparecem. Então, esse ressurgimento dos nefilins parece, vamos dizer, dar uma amostra de um grande conflito que se seguiria de 400 a 500 anos depois, né? Quando a recém-formada nação de Israel iria tomar de volta a terra prometida. Então Deus guiou Abraão para longe, né, de Ur, para essa terra que ele iria dar aos descendentes de Abraão, né, que é aquela região que nós vamos ler no livro de Deuteronômio. Então Deus, ele ligou né, ele incluiu na aliança que ele iria fazer com Abraão, né, essa terra. E o que o autor está querendo dizer assim, que olha só, né, Deus prometeu aquela terra para Abraão e de repente houve um enxame, né, de nefilins naquela região, porque o inimigo estava tentando exatamente bloquear, né, atrapalhar a aliança, o plano de Deus, né, que aquela terra seria uma terra que inclusive seria a terra onde a nação de Israel iria nascer o Messias, iria nascer Jesus, né? E ele fala, bom, isso aqui certamente faz a gente parar para pensar, né? Então Deus, ele sempre, né, teve a intenção de utilizar Israel, né, de uma maneira, da mesma forma como ele utilizou o dilúvio, né, para erradicar os nefilins, né, erradicar a corrupção naquela região, né. Deus, através de Abraão, ele iria usar, né, a descendência de Abraão e os judeus para o quê? Combater, vamos dizer, essa degeneração feita pelos nefilins, né? E né, iria utilizar Abraão para prosperar, né? Então, Ur, né, era onde, né, a origem de Abraão era uma terra que tinha um culto à lua, né, e tinha um deus da lua chamado Sin, né? Sin em inglês é pecado, olha que interessante, né? Então S-I-N, né? Havia esse culto, né? E a filha, né, de Sin era Inanna, né? Quem segue o canal aqui, eu já falei de Inanna em algumas vezes, né? Naquela série que eu fiz sobre pornografia, eu falo de Inanna, né? Então, um autor chamado Bauer, né, ele vê que o nome do pai de Abraão, Terá, né, expressa um tipo de relação com esse deus da lua, Sin, né? Bem como o nome Sarai vem do acadiano, significando mulher de Sin, né, que é a deusa Ningal.
Então ele fala, isso nós vamos ver um pouco à frente no livro. Então Abraão e Sara, eles eram separados, né, dessa linhagem semítica, né? Foram separados do caos do politeísmo, né, que havia naquela região. Então não é à toa que Deus tira eles daquela região, né, para o quê? Para estabelecer um verdadeiro culto, né, para começar, né, uma raça, uma linhagem que o quê? Que iria adorar Deus da forma verdadeira, né? Então, por isso que ele, né, chama Abraão de para fora daquela cultura, para fora da parentela, né, da casa dos pais. Por quê? Porque lá era uma região politeísta. Então Deus fala, não, eu vou começar através, né, de uma pessoa, né, de Abraão, de um casal, né, Abraão e Sara, um povo para o quê? E eu vou, né, ao longo, né, tem um plano para esse povo que na verdade é o que? Para servir de exemplo para o resto do mundo, para as outras nações, como se relacionar comigo, né? Então Deus abençoou, né, Abraão e isso aconteceu menos de 400 anos após o dilúvio, né? Então, naquela época, né, em Gênesis, nós vemos que havia uma aliança entre reis, né, reis da região da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? Que é o Tigres e o Eufrates, né? Para guerrear contra os reis da planície de Sodoma. Essa aliança continuou, né, numa batalha contra os Rafaitas em Asterote, contra os Zuzumitas em Ram, os Emitas em Xavé, em Xavé Kiriatim, e os Horitas na colina de Seir, né? Todas, né, nações relacionadas aos gigantes, relacionadas aos nefilins, relacionadas a essa, vamos dizer, essa corrupção genética, né? Essa aliança também, vamos dizer, conquistou os amalequitas e os amonitas, né? Que também haviam gigantes, né, esses dois impérios, vamos dizer assim, né, essas duas nações. Então a gente pode concluir, né, que nessas antigas guerras contra, né, os gigantes de Sodoma e Gomorra, né, provavelmente também eles deviam ter essa presença nefilim, né, esses gigantes nessas cidades. Então os Rafaitas, né, eles precisaram de várias gerações, né, para criar, né, esses estados, né, essas cidades-estados, vamos dizer assim, belicosas, né, guerreiras, né, que ameaçavam o balanço de poder no mundo daquela época. Né. Então uma dedução que pode ser feita, né, é que os nefilins, eles começaram, vamos dizer, a tentar recriar, né, os seus impérios, né, a condição pré-dilúvio. Então, logo após o dilúvio, né, já houve uma movimentação deles tentarem restabelecer, né, esse domínio, na verdade, do planeta, né, da raça humana. Então ele fala assim, é bem possível, né, que os nefilins fizeram o seu grande reaparecimento, né, na época de Nimrod, né, que nós iremos falar em breve sobre o Nimrod, né, quem é a figura de Nimrod. Também é importante notar, né, que essas mesmas nações, os nomes dessas nações foram usados em algum momento da história para descrever, né, as nações rafaitas, né, e como Israel iria encontrar elas, né, mais de 500 anos depois, né, em Êxodo, quando a gente lê Êxodo, né.
Então isso pode significar que, né, que há um registro histórico, né, sobre essas nações, né, que eram conhecidas na época, né, que eram nações originais, né, rafaítas, que permaneceram ao longo do tempo, né, e que, vamos dizer, criava medo, né, nos diversos povos daquela região, né, sobre essas cidades-estados com a presença de gigantes que eram, vamos dizer, treinados na guerra, né? Então nós podemos considerar que essas nações rafaítas, elas tinham, vamos dizer, uma presença muito forte, né, no mundo pós-diluviano. Desse mesmo encontro, né, Joséfos, aquele historiador judeu, né, no período de Jesus, ele faz vamos dizer, ressalta, né, ele ressalta que a guerra entre os assírios e os sodomitas, como é registrado em Gênesis 14, mas ele inclui, né, uma anedota, né? Então, durante essa guerra, né, a Síria iria, vamos dizer, dizimar toda a região da Síria, né, onde eles derrubaram, vamos dizer, a descendência dos gigantes, os amoritas e os amalequitas. Joséfos, então, considera tanto os amalequitas quanto os amoritas também descendentes de gigantes, né. Para aqueles que não são, né, não estão familiarizados com Sodoma e Gomorra, com a narrativa bíblica de Sodoma e Gomorra, Deus, né, julgou e destruiu essas cidades, bem como as cidades próximas, né, na planície ali de Sodoma e Gomorra, né. Elas foram completamente destruídas por fogo, né, e por que é brimstone, esqueci agora a palavra, granizo, né, pedras do céu, né, que caíram, bem como parece como se fosse um ataque nuclear, né, né, quando você lembra, né, como se fosse uma destruição nesse nível, né, matando todos esses habitantes, né, no mesmo dia, né, num único dia, assim. Os crimes de Sodoma foram muito bem documentados, né, e se assemelham, né, vamos dizer, ao comportamento do mundo antediluviano, né, dos nefilins, aquela coisa orgiástica, né? Era uma corrupção moral completa, né? Sodoma e Gomorra, né, e as cidades da planície onde estava localizado onde, né, hoje é conhecido como Mar Morto, né? Inclusive eu tive lá e a presença de sulfuro, né, de sulfato, né, de enxofre, é enorme. O Mar Morto é um lugar que não tem vida, nada vive ali, pessoal, nada, né? Tem aí, inclusive, alguns vídeos no YouTube, né, de arqueólogos, né, cristãos que já viram, isso, né, isso é biblicamente conhecido, que aquela região realmente é onde você vê uma presença ali de uma destruição completamente diferente, né? Dos compostos químicos que estão lá, que mostram como realmente houve algo sobrenatural, né, que não é natural aquela presença daqueles elementos químicos ali, né. O Corão descreve as pessoas de Sodoma e Gomorra como completamente vis, né. Eles praticavam idolatria, homossexualismo e violência a estranhos, né. Eles foram destruídos por anjos de Deus que né, acabaram com a cidade, fazendo com que chovesse, né, pedras sobre eles. Ezequiel testemunha sobre a glutonaria de Sodoma, a arrogância, né, e a despreocupação com, vamos dizer, com os pobres.
eles eram completamente faziam práticas detestáveis perante Deus, né? Então a gente lê no livro de Judas, né, o capítulo 1, versículos 6 e 7, né, dizendo assim: eles deram a si mesmos a imoralidade sexual e perversão. Então, vamos dizer, o clamor, né, contra Sodoma e Gomorra, ele cresceu tanto, né, perante Deus, que Deus enviou 3 dos seus anjos para julgar Sodoma e Gomorra, como a gente lê em Gênesis 18. Né? Então, essa narrativa sobre Sodoma e Gomorra é uma das grandes narrativas, né, no Velho Testamento, que estabelece tanto uma lição moral quanto um padrão, né, um padrão moral de comportamento para as gerações seguintes. Né? Serve de exemplo das práticas que não devem ser, né, não se deve imitar Sodoma e Gomorra, né, e até hoje o que ganhou, né, mundialmente para toda a história o comportamento conhecido como sodomia, né? Exatamente, o nome vem de Sodoma, né? Então tá mais do que claro, né, que isso é uma coisa que é antinatural, que vai contra, né, a natureza, né, que Deus nos criou, né? Então essas 2 cidades servem como exemplo para aqueles, né, que sofrem o punimento de um fogo eterno, segundo Judas capítulo 1, versículo 7. Né? Então, que o castigo não é só no momento vamos dizer, do castigo, né? Mas é um castigo eterno. Né? Então, a destruição é seguida de um castigo eterno. Né? E isso pede uma pergunta, vamos dizer assim, né? Será que os nefilins eram tão corruptos, né, que o povo de Sodoma e Gomorra, né, foi corrompido a tal ponto que Deus decidiu destruir eles completamente da face da terra, né? Então, né, sim, né, pessoal, e a gente também, né, a gente leva em consideração o que a gente lê no Novo Testamento em Judas, né, sobre, vamos dizer, essa perversão sexual, né, de Sodoma e Gomorra, né, que queriam inclusive abusar sexualmente dos anjos, né, quando você lê o texto. A sociedade era tão corrompida que eles pedem para Ló, né, para abusar dos anjos, né. Então, a questão é essa: a prática, né, essas práticas, essa perversão, também foi uma coisa, vamos dizer, ensinada por esses anjos. Né? Pessoal, tudo está conectado com o mundo espiritual. Né? Essa influência maligna é o que a gente tem visto hoje na sociedade, né, cada vez mais em shows, né, né, acabou de ter o Eurovision agora, né, que é aquela competição de música na Europa, né? E se você vê o tema satânico como está presente hoje em dia abertamente, pessoal, né, tá escancarado, né, não é nada mais escondido assim, né? Então o autor fala aqui, né, na perspectiva gnóstica, Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo Deus da Bíblia, não pela sua perversão, mas por causa da sua sabedoria e do seu insight, do seu conhecimento. Claro, porque a bruxaria, inclusive, usa práticas de homossexualismo dizendo que isso vai trazer uma iluminação, que vai, né, a serpente da Kundalini vai ser, né, a glândula pineal vai ser iluminada se houver uma prática, né, sexual que a gente sabe qual é, né, essa perversão. Isso o Aleister Crowley, por exemplo, pregava abertamente, né, nos livros dele. Enfim, a gente liga também aos templários, né, aos maçons, enfim. Tem o satanismo de magia do caos, que também fala que você só consegue invocar certas castas de entidades, de demônios, assim, através de sexo, né, homossexual, assim, né, basicamente, né, aquela... Enfim, né, não vou ser tão gráfico aqui, mas é isso. Então, né, segundo eles, era uma forma de conhecer, de ter iluminação, de ter, né, inclusive tem
matrizes africanas que para o cara virar pai de santo ele precisa, né, ter relação com o pai de santo, né? É uma das iniciações, entendeu? Então, isso, né, novamente testifica a contaminação nefilim, né? Porque os gnósticos acreditam que o Deus da Bíblia é mau, né? Que ele aprisiona a humanidade na ignorância. Os gnósticos acreditam que os reis pós-diluvianos nefilins, né, eles deram, né, para os povos um conhecimento proibido, né, e esse insight desse conhecimento proibido e que Deus, o Deus bíblico, então destruiu esses povos para manter eles na ignorância, né? Bom, se a gente pensar que conforme a Bíblia esse conhecimento é o conhecimento do bem e do mal, né? Deus não quer que a gente conheça o mal, né? Faz sentido, mas o problema é que eles, de novo, né, os gnósticos, não, isso é positivo, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, né, demoníaco, né? Na verdade, que a gente vê que ao longo da história humana, infelizmente, né, as pessoas foram sendo seduzidas, né, por esses seres, né, e que sociedades secretas foram sendo criadas exatamente para o quê? Receber, né, esse conhecimento, né, proibido, né, e o que hoje a gente continua vendo hoje, pessoal, em 2024, né, nessa coisa tudo do transhumanismo, tudo isso é a mesma raiz, né? Então, talvez Sodoma e Gomorra eles foram o centro dessa apostasia pós-diluviana, né? Onde esses anjos caídos mais uma vez procriaram, né, com mulheres humanas. Talvez essa fosse a forma, né, da gente ver vamos dizer, a presença desses gigantes pós-diluvianos, né, na Bíblia. A gente encontra, né, na Bíblia relatos pós-dilúvio da presença dos gigantes, né? Os evangelhos gnósticos, né, dizem que 3 raças sobreviveram o dilúvio, né? Então a descendência de Sete, a descendência de Noé e os apóstatas descendentes de Noé. Então Sete, de acordo com o mito, né, ele né, deu a geração dos filhos de Sete, que era uma raça imperecível, criada na imagem do deus Adamás, né, um anjo caído, e outro anjo chamado Autogenes, né, que criou essa raça que deveria ser elevada acima dos anjos. Então Adamás criou um filho à sua imagem e semelhança e o chamou de Sete, e fez com que a sua raça fosse imperecível. Não é o Sete bíblico, tá, pessoal? É um outro Sete, gnóstico, né? Então, né, nesse relato gnóstico, a semente desse Sete foi unida de uma virgem, né, e deles que vieram os descendentes de Sodoma e Gomorra, né? Vamos continuar aqui. Então, se há alguma dúvida a respeito da alegoria dos gigantes, né, esse relato gnóstico, né, ele registra que né, houveram eras, né, onde essa raça incorruptível, né, apareceu em vários momentos, né, então tanto no mundo antediluviano quanto no mundo pós-diluviano. Quando Deus destruiu uma grande parte, né, dessa raça, né, então eles novamente fizeram, né, a mesma corrupção genética para que novos gigantes fossem criados e povoassem a terra, inclusive em Sodoma e Gomorra, né?
Lendas judaicas, elas também trazem elementos sobre Sodoma e sobre a relação de Sodoma com os nefilins, né? Começando com Og, né? Que era um escravo de Abraão, né? Então, Nimrod teria dado Og para Abraão, mas Abraão libertou Og após ter se casado com Sara. Og era conhecido como Eliezer, né, ou Eliezer, que era, vamos dizer, mordomo de Adão. Então, depois de ter sido liberto, Og se tornou rei, fundando 60 cidades entre os amoritas, incluindo Sodoma e Gomorra, né, e cidades na planície ali. 5 cidades da planície que eram parte dessa aliança de Sodoma e Gomorra foram derrotados pela aliança dos 4 reis, né, que junto com Ló, né, fizeram guerra, né? Então Og soube de que Ló estava, vamos dizer, tinha sido feito refém, e ele avisou Abraão, esperando que Abraão morresse na batalha para que Og pudesse roubar Sara para si mesmo, porque ele cobiçava Sara por sua grande beleza, bem como o faraó egípcio, né, iria fazer. E Sara, ela tinha uma beleza tão extraordinária que também ela foi, vamos dizer, cobiçada pelo rei Abimeleque da Palestina, né, tanto como foi cobiçado por Og e pelo faraó, né. Então Og, em outras lendas, ele tentou seduzir Sara em diversas ocasiões. Nessas lendas, é importante a gente ver que elas não estão registradas na Bíblia, né? São lendas, vamos dizer, judaicas apócrifas, né? O que é importante notar, né, de qualquer forma, é que Sodoma e Gomorra e essas cidades da planície, elas foram fundadas e governadas por nefilins, né? Todas essas cidades eram cidades rafaítas, contaminadas com essa semente, né, da tal da raça incorruptível dos gnósticos, né? Que essa era a segunda raça dos gigantes antediluvianos, né? Então é o segundo reaparecimento, né, na Bíblia dos gigantes, né? Bom, agora sobre Nimrod, né? A tradução hebraica de Nimrod, ela, vamos dizer, diz que ele era um rebelde, né? Ele era um rebelde que buscava subjugar, né, os povos, né? Então, ele, vamos dizer, foi responsável por subjugar e por unir vários povos e várias línguas, né? Se nós, né, se a gente levar em consideração que Nimrod, ele se tornou o primeiro rei guerreiro, né, desse mundo pós-diluviano, então a gente consegue entender o que aconteceu depois, né? Então, lendas judaicas, elas registram que antes de Noé morrer, os descendentes de Shem, de Ham e de Jafé, eles nomearam príncipes para liderar 3 povos, né? Os feneucos, príncipes jafaitas, Fenec, príncipe dos Jafaitas, Jocam, príncipe dos Semitas, e Nimrod, príncipe dos Ramitas, né? Como Ram foi amaldiçoado por Noé, né? Então seria essa descendência de Nimrod, né? Então, assim, inveja, ela foi criada entre esses príncipes, né? Então, logo após isso, guerra aconteceu entre eles, né? Com o exército de Nimrod destruindo o exército de Fenec,
e Nimrod, vamos dizer, tomando poder absoluto como rei, né? Com Jocano e Fenec, vamos dizer, subservientes a Nimrod, né? Então, de fato, né, através vamos dizer, do valor de Nimrod, né, como valor no sentido de, né, da capacidade dele como líder militar, né, esses novos reinos do Eufrade, né, da Mesopotâmia ali, foram unificados, né, por Nimrod. Esse fato leva a concluir que Nimrod, né, peraí. Isso aqui eu não quero, não vale a pena falar. Bom, Joséfos, né, que é o grande historiador judeu, né, na época de Jesus, ele atribui a Nimrod, né, a introdução de doutrinas para o povo dessa planície de Shinar, né, onde tinha Babel, diferentes daqueles do que de ter humildade de adorar o verdadeiro Deus, né? Então Nimrod introduziu panteísmo, né, idolatria, e de acordo com Ginsberg, outro autor, né, ele conduziu os seus súditos, né, a praticarem o mal. Então Nimrod começou a ensinar as pessoas da planície a acreditarem nelas mesmas e nos seus próprios feitos, né? Então já um tipo de humanismo, né? Ele, vamos dizer, né, ligou o fogo nessa segunda geração de sobreviventes do dilúvio, um fogo que é não se submeter a Deus como o Senhor do universo, né? Era o mesmo pecado dos gigantes do mundo antediluviano, né? Então, ele foi o primeiro, vamos dizer, governante, né, depois do dilúvio, a incitar as pessoas da terra a se rebelarem contra Deus, né? Crenças os mesopotâmios acreditavam que a humanidade ela tinha se tornado muito próspera e, portanto, muito barulhenta para os seus mestres, os deuses. Portanto, o dilúvio tinha sido uma solução dos deuses para acabar com o problema do barulho, porque eram muitos humanos, né? Basicamente meio que um proto-malthusianismo, né? Nessa ideia de, não, tem muitos humanos, né? A gente precisa reduzir a população, né? Então nós podemos facilmente entender como para eles era fácil, vamos dizer, abrir mão da fé no Deus Criador do universo, né? E acreditar que os deuses eram violentos, né? Eram intolerantes, né? Porque, afinal de contas, se na tradição deles os deuses, né, eram tão caprichosos assim, então você cria uma imagem negativa, né? Que eram, né, então o deus mau que quer cometer genocídio, né, via o dilúvio, né? Esse é uma doutrina base na gnose, né, que chama o Deus bíblico, né, tanto dos judeus como dos cristãos, de Yadal-Baoth, né, que tem um desenho que é terrível, é um corpo de serpente com cabeça de leão, né, que é um Deus ímpio, né, que quer escravizar a humanidade, né, na ignorância e na mortalidade, né, e causou o dilúvio, né,
para matar os humanos. Então esse Deus mau dos cristãos e dos judeus, né, é o Deus que nas lendas sumérias é chamado de Enlil, né, e seria o Deus Adonai, né, que quer ir contra, né, o Deus da sabedoria Enki, né, que é Satanás. Então, na verdade, Satanás é bom, né? Lúcifer é bom, né? Que na tradição grega, né, é Prometeus, né, que vai iluminar o ser humano, vai dar sabedoria, né? Quanto tempo a gente tem? Vamos continuar aqui. Então, vamos falar sobre a Torre de Babel, né? Então, Gênesis 11, né, o versículos 2 e 4 diz assim: e eles disseram, né, façamos tijolos, né, ao invés de usar pedras, né, nós vamos usar tijolos e vamos usar piche, né, para assentar, né, os tijolos, né. E eles disseram, então façamos uma cidade para nós mesmos, uma torre que alcance os céus. Então nós faremos nomes para nós mesmos, né? E nós não seremos espalhados pela terra, né? Então você já vê, né, o que? O uso de tecnologia, né? Então todo o altar, pessoal, antigamente era o que? Era com pedras que não podiam ter nenhum instrumento, né? Então qualquer pedra que, se você tivesse né, a pedra fosse fendida, essa pedra não serviria para um altar, né? Essa pedra estaria sendo considerada imprópria, né? Agora, a partir do momento que o homem intervesse, né, fizesse uma construção, uma maçonaria nessa pedra para esse altar, né, então é o que? É o homem agindo sobre aquilo, né, com uso de ferramenta, com uso de tecnologia. Então eles fizeram, né, olha como a linguagem tá semelhante, né? Então, através do nosso esforço, da nossa tecnologia, que na verdade tinha sido dada pelos anjos caídos, nós vamos criar um acesso, nós vamos ter acesso aos céus. E na verdade, para fazer guerra, né, nós vamos invadir o céu. Vamos invadir, né, a dimensão celestial através de tecnologia. É basicamente o que o CERN, né, está sendo feito hoje, né? Se a gente, né, que eu relato aqui, né, no Caos, no Ômega, né, a maior máquina, né, da história, pelo menos recente, né, é CERN, na cidade de San Apolinária ali, que é a de Apolo, né, que Apolo é Lúcifer, né? Então é a mesma coisa, de romper o véu dimensional. Bom, fiz aqui uma digressãozinha, mas vamos voltar aqui. Então eu falo assim, olha, a raiz dessa questão é simples, né? A torre foi erigida, né, não somente para honrar os falsos deuses, mas também criar um memorial para esse ato de desafiar, né, e desse ato de rebelião contra o Deus do universo, né, que tinha enviado o dilúvio, né? Então basicamente é isso. Então Deus, né, enviou o dilúvio, nós então vamos criar aqui um artifício para o quê? Para invadir, invadir os céus, né? Criar um sistema obviamente demoníaco, né, para se opor a Deus, né? Então o dicionário bíblico Nelson, né, ele declara que a torre foi né, construída como símbolo do orgulho humano, né, e de rebelião. Orgulho, né, lembra a palavra pride, né? Foi um ato de autoglorificação, né, e foi uma declaração de independência, né, marcando, né, a época, né, pós-diluviana como também uma época de corrupção, de rebelião e de perversão. Então ele fala qual que era o objetivo da torre, né, de Babel. Deus, 2 gerações atrás, havia completamente, né, tinha lavado o mundo da corrupção através do dilúvio.
e agora novamente, né, a Terra estava vulnerável, né, vamos dizer, descambar, né, aqui é backsliding, né, voltar atrás nessa corrupção absoluta, violência, apostasia, né, rebelião, né, seguindo uma falsa promessa de utopia, né, vamos criar aqui um reino nosso, né, humano, né, onde nós teremos enfim, todas as utopias humanas, obviamente, sempre são demoníacas, né, pessoal? Isso falando, obviamente, do marxismo também, né, da utopia, e agora dessa utopia tecnológica também, transhumana, né, tudo nasce do mesmo lugar, né? Então, a torre combinada com a religião panteísta da época, né, né, nascida dessa ditadura do Nimrod, né, onde iria reprimir, né, todos os povos, né, então o Nimrod é o primeiro protótipo de um ditador, né, de um tirano, inclusive de um anticristo, né, que tentava dominar toda a humanidade naquela época, né? De acordo com os Joséfos, né, Nimrod ele mudou a natureza do governo para tirania, né? Debaixo da sua ditadura maléfica, né? Bem como vamos dizer, um rei Nefelim faria, porque novamente, né, o Nimrod ele tinha a linhagem, né, vários historiadores, teólogos consideram que o próprio Nimrod era um Nefelim, né? Através né, da força e do medo, né, ele foi bem sucedido em implementar, né, a sua religião herética, né, e rebelde, né, para a maioria dos povos, né. Então, né, a gente tem, porque, pessoal, pegando um paralelo aqui, né, toda o relato sobre Atlântida faz parte do mundo antediluviano, né? Então, os remanescentes, né, por exemplo, também de Atlântida, que chegaram, né, na América, aqui, então, ele cita que essas lendas transatlânticas, né, na América Central, na América do Sul, também tem presentes gigantes, né? Então, além da Azteca, registra, né, que um famoso zigurate, né, zigurate é uma pirâmide, né, conhecida como Teotihuacan, sendo construído por gigantes que queriam transformar homens em deuses, né? Outra lenda azteca também diz que os zigurates foram construídos por homens gigantes, né? Então, enfim, né? A gente tem vários relatos assim similares, né, que compõem, então, inclusive, né, tem um livro chamado História dos Armênios, né, que Nimrod, ele teria chamado, né, nesse livro, ele teria chamado gigantes para ajudar na construção dessa... Quando a gente lê torre, na verdade era como se fosse uma pirâmide, né? Era aqui uma montanha, né? Era uma construção muito alta, né? Como a lenda dos astecas também, né, relata. Então, uma outra tradição mesopotâmia sugere que Babel
era o centro da atividade pós-diluviana dos Anunnakis, né? Que continham templos dedicados às estrelas Pleiades, né? E bom, aqui vamos encerrar, pessoal, porque a gente já está com bastante tempo. Não, então vamos só terminar. Então ele fala assim, né, a origem da grande Irmandade Branca, né? Então ele fala assim, em Gênesis 10, versículos de 10 a 12, assim, os primeiros centros do reinado foram Babilônia, Erech, Acade e Calnec em Sinar, né, Babilônia. Dessa terra, né, ele foi levado à Síria, onde ele construiu Nínive, Reobote, Ir, Calá, Rezem, e entre Nínive e Calá está a grande cidade, né? Então fala que Nimrod, né, recebeu todas essas ciências secretas, né, dos nefilins, né, e ele usou esse conhecimento das 7 ciências, né, para novamente corromper o mundo pós-diluviano, né. Então, nas lendas maçônicas, né, eles registram que Nimrod era um maçom que amava essas ciências, né? Então, Nimrod ele cativava, né, vamos dizer, essas ciências e todo o poder e vamos dizer, e a violência e a agressividade que ele tinha através dessas ciências, né? Ele é celebrado como um grande maçom, né? Que aplicou, né, vamos dizer, esse conhecimento conforme ele queria, né? Não somente Nimrod era um grande maçom, mas ele era um grande mestre, ele era um líder de um novo culto, né? Então ele é o primeiro mestre maçônico do mundo pós-diluviano, né? O manuscrito Regius apoia essa noção de que Nimrod é o primeiro grande mestre excelente do mundo pós-diluviano, né? Por causa do seu conhecimento ilícito, ele foi, de forma errada, considerado como o fundador das 7 ciências por algumas linhas da maçonaria, né? Enquanto outras mais corretas, né, registram que Nimrod ele foi, vamos dizer, apoiado e ele se juntou a Hermes, né, o Hermes Trismegistus, né, que nos egípcios é Thoth, né, e que essa aliança fez com que houvesse o renascimento dessas ciências no mundo pós-diluviano, né. Então, Nimrod ensinou todos os sinais maçônicos, né, para que eles se distinguissem, né, para que os maçons se distinguissem entre eles. A tradição é essa, né, que os códigos maçônicos, assim, de reconhecer, isso na verdade tinha sido ensinado por Nimrod, né. Ele organizou e fundou esse novo culto, né, na elite da sociedade, né, formando uma sociedade secreta transgeracional, né, que iria se perpetuar geração após geração, aonde foi dado também por ele uma constituição completa com leis, né, e com normas. Então, Nimrod, portanto, é honrado, né, nas lendas maçônicas como tendo criado a maçonaria pós-diluviana. Então ele começou a construir cidades e pirâmides, né, para consumar as suas credenciais como mestre maçom, o que? Construir, né, vamos construir esses templos, vamos construir, né, então o maçom que constrói, né. Bem como, né, na Bíblia ela registra, né, que Nimrod foi o construtor de várias cidades, né. Então as suas maiores realizações, né, claro que foi a famosa Torre de Babel, né? A lenda sobre Nimrod confirma que Nimrod utilizou Babel
também com um propósito simbólico, né, para sua nova religião panteística e idólatra. Ele construiu a torre, né, com mais de 1000 maçons, né, já indoutrinados nessas ciências, né, que, vamos dizer, ajudaram na construção, no projeto, né, de acordo com as lendas maçônicas, né. Então, o Nimrod levou 53 anos para a construção de Babel. A fundação, né, da organização maçônica em Babel se tornou um grande segredo da Irmandade, né, Branca, né, que mais para trás foi sendo, né, passada, né, pelos sacerdotes de Heliópolis, no Egito, né. Então, a antiga Irmandade Branca, essa organização, né, que Nimrod fundou, ela, vamos dizer, é a base do que a gente conhece como Illuminati nos dias de hoje, né. Então, Babel foi o primeiro projeto maçônico no mundo pós-diluviano, né. É considerado a primeira aplicação física, né, desse conhecimento impróprio, né, dado pelos nefilins para a humanidade, né, e é considerado o início da maçonaria moderna, né, incluindo todo o seu misticismo. Então a gente encerra por aqui no dia de hoje, né, pessoal? Você vê que está, né, cada vez mais interessante. E assim é importante a gente ter, né, essas informações para a gente, né, entender o que passa na humanidade desde, né, do registro bíblico até os dias de hoje, né? E bom, se você está, né, ouvindo esse tipo de conteúdo pela primeira vez, se você tá, né, caiu no vídeo aqui e você entende que existe uma guerra, pessoal, espiritual que começou antes do homem ser criado, né? Essa guerra já existia antes do homem existir, né? E se perpetua, né, pessoal? É uma guerra espiritual que ela se manifesta também aqui fisicamente, e todos nós, de uma forma ou outra, pessoal, a gente está nessa guerra. Não tem como a gente ficar isento. Então é uma escolha nossa de você querer participar, né, de qual lado. E na verdade, ou você vai ser usado pelo mal, né, e no final ele vai te destruir, porque, né, o Satanás, ele não tem nenhum compromisso com o ser humano, né? Ele odeia o ser humano, ele quer destruir o ser humano, a raça humana, né? Mas ele engana o homem, né? Promete aquilo que ele ainda pode dar momentaneamente, porque ele não pode dar nada, né, é verdadeiramente dele. E do outro lado você tem Deus, né? Deus que é o que nos criou, que criou, né, o mundo, e que chegou ao extremo de se manifestar aqui como homem para oferecer a si mesmo pelo o meu pecado, e, né, para servir como advogado, né, na verdade como sacrifício, né, por mim e por você, para que os nossos erros não fossem, né, atribuídos a nós, porque senão toda a humanidade estava perdida. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então se você hoje entender isso, se você se arrepender dos seus pecados e você confessar, né, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o perdão, você é reconciliado com Deus, você ressuscita espiritualmente, né? E principalmente você tem o teu nome escrito no livro da vida, a vida eterna é assegurada, né? Você tem arrependimento, você tem perdão de Deus, Deus nos perdoa dos nossos pecados e a gente ganha a vida eterna. O que o outro lado está tentando fazer através de ciência e tecnologia, não, nós vamos vencer a morte, né, através da tecnologia, nós vamos ser imortais. Deus está falando, não, é só você crer em mim, você não precisa nada disso, né? É crer em mim e você vai ter automaticamente, pelo Espírito, né, a vida eterna. E o outro lado é uma mentira, porque, né, você nunca vai conseguir chegar, né, à eternidade, à vida eterna, através, né, desse caminho de rebelião, esse falso caminho, né, esse caminho artificial.
Então, como que a gente tem que fazer? É só você crer, confessar com a sua boca e crer no seu... Primeiro, crer no seu coração e confessar com a sua boca. A ordem é essa, né? Então, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, hoje, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão, Pai, por tudo que eu fiz, por tudo que eu agi, Pai, por todos os caminhos errados que me levavam para longe de Ti, Senhor. Eu me arrependo de toda a rebelião, Senhor, de toda a rebeldia. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu Te confesso como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo Teu sangue derramado, esse sangue que hoje me lava e me purifica de todo pecado. Esse sacrifício, Pai, que me dá a paz, Senhor. Obrigado, Pai, porque a partir de hoje, Pai, eu posso ter acesso ao trono de Deus, à presença de Deus. Eu posso entrar, Senhor, sabendo que através do Teu sangue, Pai, eu tenho perdão de Deus, eu recebo perdão de Deus e eu tenho comunhão novamente com Ele. Eu peço a Ti, Senhor, vem renovar minha mente, vem purificar meus pensamentos, vem curar minhas feridas, Pai, purificar minhas emoções, me dá, Pai, novas emoções, novos sentimentos. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu abro, Pai, meu coração, eu abro, Pai, a minha mente, Pai, eu peço seja entronizado na minha vida. Eu quero cumprir o Teu propósito, a Tua vontade, Pai. A partir de hoje seja feita a Tua vontade na minha vida como no céu, Senhor. Seja manifesto que, Pai, o Teu propósito para a minha vida se cumpra, Pai, e que eu, Pai, passe a andar segundo Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu peço, Pai, que os Teus anjos, Senhor, acampem ao meu redor a partir de hoje, que Tu guies meus passos, Pai. Eu quero cumprir o Teu querer. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que, né, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Você foi resgatado do império das trevas, foi transportado para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Amém? Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter, né, uma rotina diária de leitura, de oração. E busque uma igreja também para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, né, independente da igreja sendo bíblica, né? Igreja cristã que pregue a Bíblia. Então, como que você vai discernir se é uma falsa igreja ou uma verdadeira? Algumas coisas são fáceis, por exemplo, igreja que, né, prega esquerdismo, prega ideologia de gênero, igreja, né, lacradora, woke. Obviamente isso é uma infiltração, isso é falso, nem passa na porta. E tem algumas seitas que negam que Jesus é homem e Deus simultaneamente, que Ele, né, é Deus encarnado, que Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, uma forma fácil também de saber é quando você for conhecer, né, ore e peça, né, já esse final de semana ou até essa semana tiver um culto, vá conhecer, mas pergunte sempre para quando você chegar no lugar ou para quem, né, for te levar, olha, qual que é a doutrina aqui, né? Vocês creem que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Ou não. Se eles disserem qualquer coisa diferente disso, agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas eu creio que o Senhor com certeza vai conduzir vocês, tá bom? Então, pessoal, novamente lembro vocês os quadrinhos, tá? Não deixem de adquirir e é só mandar uma mensagem, vocês vão receber esse material aqui de primeira, né? Super qualidade, super bem feito. E quinta-feira a gente se vê com uma palavra. Desejo aí uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.